Olá, eu sou o Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos tratar da parábola do filho pródigo. Vamos tentar assim abordar alguns aspectos para ficar mais fácil o entendimento dessa parábola. Lembrando que era um recurso assim, muito utilizado por Jesus, né? Espero que vocês já saibam disso. Muito utilizado por Jesus para transmitir os conhecimentos, tanto naquela época quanto para o futuro. Olhe bem a grandeza de Jesus, né? Ele via o momento, mas via os milênios aí para frente. Então tá, a parábola do filho pródigo, ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. Lucas, ele é considerado assim pela tradição cristã como sendo o autor, né, de dois livros, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Bom, eu vou lendo algumas partes da parábola e a gente vai tecendo alguns comentários em cima disso aí, para a gente refletir. Então tá lá, versículo 11. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Então, aí a gente já tem algumas considerações que a gente pode fazer, né? Primeiro, vamos refletir em cima da questão do livre-arbítrio. A gente tem o poder de escolher os caminhos. Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. Qual caminho que eu vou escolher? Eu escolho aquele caminho que para mim naquele momento é o melhor possível. Então, dentro dessa análise, dessa constatação, né, eu escolho, eu vou para cá ou eu vou para lá. Mas tem 2 tipos de livre-arbítrio, vamos pensar aqui. Tem um livre-arbítrio absoluto, que esse sim é para aqueles espíritos puros, não é para nós. Os espíritos puros podem fazer o que quiser, porque tem um entendimento muito diferente do nosso. No nosso caso, é um livre-arbítrio relativo. Você pode fazer certas coisas, você não pode fazer tudo que você quer. E essas certas coisas que você pode fazer, você constrói ao longo das suas outras reencarnações, plantando, e de tal maneira que hoje é a colheita daquilo que você plantou. Vamos só lembrar, né, que tudo que a gente faz fica gravado no nosso perispírito. Todo pensamento, ação, sentimento fica gravado no nosso perispírito, que é utilizado antes da nossa reencarnação como modelo assim, para se estudar e montar e construir como se fosse uma espécie de plano de ação para a nossa vida. Plano de ação para a nossa vida. Se constrói observando o nosso livre-arbítrio. Então, vamos imaginar que se numa vida passada eu tinha muito dinheiro, tinha o talento de ter muito dinheiro, e esse dinheiro eu desperdicei, usei só para mim, dentro do meu orgulho, do meu egoísmo, não contribuí com nada para ninguém, só comigo. Então, acaba que ficou contaminado essa área financeira. E aí a gente desencarna, passa para aquele momento assim de sofrimento, até que a gente fica em condição de ser auxiliado, a equipe espiritual recolhe a gente, encaminha a gente para um hospital, trata da gente, equilibra, e depois a gente vai percebendo aquela necessidade de reencarnar para continuar o aprendizado. Aí na hora de reencarnar, como utiliza-se o perispírito como modelo, e eu contaminei essa área financeira, eu vou ter dificuldade de firmar em trabalhos, de estudar, de me preparar até para ter uma qualificação melhor. Isso tudo é porque eu contaminei lá atrás. Então, o meu livre-arbítrio, é como se eu tivesse, através dessas várias reencarnações, construindo uma espécie de chiqueirinho pedagógico. Lembra aquele chiqueirinho que a gente coloca a criancinha que está aprendendo a andar e ela vai para um lado, fica ali dentro só daquele chiqueirinho? Pois o nosso livre-arbítrio acaba ficando restrito a esse chiqueirinho pedagógico que a gente constrói ao longo das nossas reencarnações, com as nossas ações
planta de tal maneira que você consegue só ir dentro daquilo ali, né? Isso é um raciocínio bem interessante. Mas vamos pensar aqui também. O cara, voltando à parábola aqui, ele pega todos os seus bens e gasta tudo. Quer dizer, lei de ação e reação funcionando também. Você planta, você vai colher. Se você não cuida dessas coisas, mas não pode nem reclamar depois, né? Se você não se preocupa em utilizar seus talentos de forma positiva, não pode nem reclamar depois. Existem leis divinas que regem a nossa vida, o universo, inclusive, né? Alguma dessas leis, uma delas é justamente essa lei de causa e efeito, ação e reação, karma, tudo mais ou menos parecido. Você planta, você colhe. Então, o filho mais novo está plantando uma coisa negativa. Então, pela lógica, ele vai colher uma coisa negativa. Ação e reação. A semeadura é livre, você planta o que você quiser, mas a colheita é obrigatória, você vai colher aquilo que você plantou. Tá, vamos até tirar um trechinho lá toda a bibliografia eu vou colocar na descrição do vídeo. Depois quem quiser dar uma estudadinha, né, até recomendo que estude. Aí vamos só citar uma fala aqui do livro Parábolas Evangélicas, né, do Rodolfo Caligares. A herança desperdiçada representa o desprezo pelos valores espirituais que lhe foram concedidos pelo Criador Supremo. A retidão do juiz, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência, o discernimento justo do bem e do mal. Então a gente, ao longo das nossas reencarnações, a gente vai construindo essa herança. E também pelo estudo das leis de Deus, né, quem estuda vai percebendo como agir. Então esse filho pródigo, a gente pode visualizar que ele, de certa forma, se afastou das leis divinas, né? A questão da soberba com relação ao pai, né, da atitude com relação ao pai, com relação ao irmão mais velho, aos outros irmãos, aqui cita dois, né, com relação à própria aldeia que ele morava, onde se passou isso aqui, eram aldeias pequenas, 30 famílias, 40 famílias, coisa pequena. E aquele pessoal de antigamente, ele tinha, pela lei, pela religião que se pregava antigamente, dependendo da situação, matava os outros a pedrada, fazia parte a punição da pedrada nos outros, né? Fazia parte disso aí. Então, essa situação desse filho mais novo, filho pródigo, já cria de cara o problema porque desrespeitou o pai, desrespeitou a família, desrespeitou a aldeia, porque também dentro das leis deles ali, eles iam acabar expulsando. Não foi à toa que ele, em poucos dias, resolveu tudo e vazou fora, saiu fora da aldeia, para não ter nenhum problema disso aí. Bom, vamos lendo aqui mais um pedacinho, que é o versículo 14. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Então ele chegou lá com muitos recursos, com muitos talentos, não usou os talentos de forma positiva. E aí veio a colheita, né? Essa grande fome aí é a colheita. E aí a gente observa também que aquela pessoa se torna faminta, né, por bens espirituais. Essa grande fome a gente pode até entender dessa forma, que fica assim faminta por bens espirituais, que arde aquele desejo de mudança, de melhorar. E aí a gente observa uma outra questão, o sofrimento. O que é o sofrimento? Será que é a pior coisa para nós? Ninguém quer sofrer, ninguém quer. A gente não entende muito essa linguagem não, mas o sofrimento é um recurso pedagógico, né, utilizado pela espiritualidade. Um período assim de ajuste para adquirir aquelas condições necessárias para a gente correr atrás da evolução nossa. Muitas vezes a gente precisa ser chamado a atenção, sacudir a gente, e o sofrimento tem essa função. Você fica ali tudo bem, tudo calmo, tranquilo, você até esquece de Deus. Muitos esquecem de Deus.
quando tem muito dinheiro, quando tem muito poder, quando tem muita coisa voltada para o orgulho, para o egoísmo. Quanto mais tem, mais quer ter. Então passa a esquecer dessas coisas. Só que o universo, ele trabalha de uma forma a chamar a nossa atenção. Quando a gente começa a desviar da lei de Deus, vem esse recurso pedagógico, o sofrimento, a dor, e cutuca a gente para a gente voltar para o caminho certo. Que foi o que aconteceu com esse rapaz, né? E aí, no versículo 15, vamos seguindo aqui. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos naquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Então, a gente pode visualizar isso aqui, essa expressão caindo em si. A gente pode lembrar até aquela estrada de Damasco. Lembra a estrada de Damasco, de Paulo de Tarso? Na época ele tinha o nome de Saulo de Tarso, estava indo atrás dos cristãos na cidade de Damasco, atravessando um deserto, e apareceu para ele o que ele considerou como sendo Jesus, né? Aquela luz, aquela energia, aquele poder, e aquilo tudo passou na mente dele, ele lembrando da Abigail, de outros personagens, de Estevão, dos homens do caminho, lembrando daquilo tudo, e ele constata aquela presença de Jesus e fala assim: que queres que eu faça? Quer dizer, ele caiu em si, ele caiu em si, estava indo em uma direção, tem aquela constatação, cai em si e muda a atitude, muda o comportamento. Então essa expressão caindo em si, utilizada aqui, a gente pode até fazer esse relacionamento aqui com a estrada de Damasco, que todo mundo passa, sabe? A gente vai levando, mas um dia a gente cai em si, passa pela estrada de Damasco, fala assim, e Jesus, é como se Jesus falasse na nossa cabeça assim: fulano, por que me persegues, né? Por que insiste em ficar fazendo coisas erradas? Foi o que aconteceu, esse caiu em si, constatou que o buraco que ele entrou, a fria, esse desperdício de talentos que ele fez, né? Então o Espírito toma aquela consciência da necessidade de mudança. Arrependendo, adquire aquela disposição, né? Porque a gente passa pelo arrependimento, mas não adianta só se arrepender de fazer coisa errada. Você tem que trabalhar no bem. Você se arrepende, tudo bem, beleza, mas aí você tem que trabalhar no bem, voltar, caminhar na direção de Jesus, do Pai, caminhar na direção do Pai. Bom, vamos mais um aqui. O versículo 18 fala assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Esse é o versículo 18. E aí a gente lembra de um trechinho também do livro Nas Pegadas do Mestre, de Pedro Cavalcante Vinícius. Empobrecido e arruinado, faminto e roto, espiritual e materialmente, acaba reconhecendo-se o único culpado de tamanha desventura, o único responsável pela crítica em que se vê. Ele escolheu, ele teve o seu livre-arbítrio para decidir, dentro da sua inexperiência, escolheu o caminho errado, agiu de forma errada, né? Fez um monte de problemas, de situações lá, de tal maneira que chega num ponto, no fundo do poço, depois que sofre, passa fome, aquela questão de tratar dos porcos, ele queria até comer a comida dos porcos, lá, as vagens que eram utilizadas na alimentação dos porcos, ele queria até comer aquilo, porque não tinha outra coisa para comer. Então, quando ele chega no fim do poço, ele lembra do pai dele, percebe que ele fez errado e resolve mudar a atitude, né? Não adianta só perceber que fez errado, tem que mudar a atitude. E um detalhe aqui que a gente pode destacar também: ele
pensa no pai, pensa em voltar para o pai, pedir perdão, aquela situação toda, porque para ele o pai não passava medo, não tinha essa conotação assim de ser o pai cruel, violento, que machuca, que prejudica, castiga. Então, devido a essa confiança, esse conhecimento que ele tinha do pai dele, ele resolveu voltar, porque ele podia ir para outro lugar. Mas o pai tratava ele bem, tratava os funcionários bem, então ele resolveu ir para lá mesmo que eu vou. A gente não deve ter medo de Deus, a gente tem que ter respeito, fé, confiança, né? Mas não ter medo assim de Deus. Se a gente for lembrar também lá de Jesus, quando Jesus fala assim, Pai, né, perdoa, eles não sabem o que fazem, ou quando na oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, considerando aquela ideia assim de Deus Pai, muito diferente da época de Moisés, que considerava a ideia de Deus como sendo Deus dos exércitos, né? Onde alguns textos do Antigo Testamento falam muitas vezes, Deus mandou passar fio de espada todo homem, mulher, criança, citando como se estivesse preferindo um povo, um filho, ao invés dos outros povos, outros filhos, né? Então, será que Deus mudou? Não, não mudou. Existe aí uma questão de imutabilidade de Deus. Deus não muda. O que muda é o nosso entendimento. As reencarnações vão passando, a gente vai evoluindo, vai melhorando, e o nosso entendimento vai se modificando de acordo com o nosso conhecimento, com aquilo que a gente vai aprendendo aí. Então vamos de novo aqui. Versículo 19. O versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e alparcas no pés. Então, aqui merece até uma consideração muito séria, né? Porque Jesus estava ensinando, passando ensinamento, não era uma historinha comum, estava ensinando. E aí, nessa parte onde o pai recebe o filho, fica demonstrado, aí quase que um protesto de Jesus contra a doutrina das penas eternas, né? Que o cara erra, faz coisa errada e vai para o inferno e fica eternamente no inferno sofrendo, como se Deus não tivesse condição de criar uma outra situação, de tirar esse filho do erro, de colocar ele de novo na direção certa. Então, essa parte a gente vê como um protesto de Jesus mesmo contra essa doutrina das penas eternas. Lei da evolução, né? Tudo evolui, tudo melhora. Até mesmo aquele cara que é mau, que gosta do mal, que faz o mal, esse cara também vai chegar uma hora que ele vai passar essa situação de cair em si, vai cair em si, ou pela estrada de Damasco particular dele, para modificar essa atitude. A partir do momento que a gente acende uma luz no nosso coração, na nossa vida, a gente começa a repelir as trevas da ignorância. Então, que coisa muito interessante esse protesto de Jesus contra a doutrina das penas eternas aqui. E aí a gente volta lá no versículo 23. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Então, o pai aí agiu com amor, com perdão, ele tinha tudo para falar na cabeça do filho, reclamar, mas já foi abraçando, já foi beijando, não tratou desse assunto. E é um pai inteligente, né? Porque como tinha
várias situações, o filho tinha arrumado conflito com ele, conflito com a família, conflito com a aldeia, e o pai inteligente aqui já recebeu, dando beijo, abraço, já tratando ele como sendo assim, bem recepcionado. Quer dizer, já resolveu o problema com ele, pai, que era um dos menores, né? Mais fácil de resolver. E quando chama para comer um bezerro, mata o bezerro para comer, gente, naquele tempo não tinha assim geladeira, né? Então é um negócio assim que iria perder a carne. Então quase que a gente observa aí quase que um convite também para a aldeia, para as outras famílias que conviviam na aldeia, e até de certa forma demonstrando assim que o pai aceitou. Se o pai aceitou e está comemorando, e a aldeia até que poderia ter recepcionado ele com pedradas, seguindo a lei do momento lá, a realidade do momento, mas percebendo essa reação do pai também acaba se envolvendo na festa, acaba largando para lá. Mas se o pai não quer, deixou para lá, perdoou, a gente também vai perdoar. Então essa atitude, né, do pai de receber com amor, com perdão, já resolveu essa outra questão também, resolveu a questão com ele, resolveu a questão com a aldeia. E aí a gente volta no versículo 25. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, e chegando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Perguntou-lhe que era aquilo. E aí vamos citar aqui um trechinho do livro Das Pegadas do Mestre. O filho mais velho ilustra o exemplo do egoísmo. Separa-se dos demais porque se julga perfeito. É um ser cristalizado, né? Não suporta as consequências dos desvarios, mas não goza dos prazeres da virtude. Sua conversão é mais difícil que a de qualquer outra espécie de pecador. A presunção oblitera-lhe o entendimento, ofusca-lhe as ideias. Imaginando-se as portas do céu, dista ainda dele um abismo. Supõe-se um iluminado e não passa de um cego. A gente tem que refletir nesse negócio aqui, né? Quantos de nós acha que está fazendo a coisa certa, que está fazendo bem, e aí observa que de repente pode estar fazendo as coisas erradas? A gente está se achando um santo, um ser assim privilegiado, alguém que já tem como destino certo o céu, entre aspas, aí, e estamos trabalhando contra. Vamos pensar aqui, né? Vamos até citar um exemplo simples para a gente ver. Os pais normalmente querem assim o melhor para os filhos, fazem de tudo para tirar até os espinhos da frente do filho, para não deixar as dificuldades acontecer. Mas perceba, nós somos espírito eterno. Os pais não vivem eternamente. Nós estamos numa situação que a gente desencarna, a gente morre. A gente tem prazo de validade. A gente desencarna. Então, se os pais não fizerem preparar os filhos, o que vai ser deles quando os pais forem embora, né? Quando desencarnar? Que sofrimento a gente não vai estar trazendo para os nossos filhos se a gente não preparou a situação, não deu entendimento, não deu assim até cultura, estudo, conhecimento, amor, respeito. Se a gente não passou para os filhos da gente esses conceitos básicos de Deus, de fé, de respeito, confiança, de postura, de atitude, de colocar na sua ação aquilo que você acredita, né? É uma coisa muito interessante isso aí. E um outro trechinho que eu vou citar aqui é do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, onde diz lá: filho obediente enterrou seus bens como na parábola dos talentos. Lembra da parábola dos talentos? Quando um deles lá recebeu um talento só, e ao invés de utilizar esse talento para gerar outros, para produzir, para ser útil, ele fura um buraco e enterra o talento. Então esse filho obediente, ele assim, aparentemente obediente, entre aspas, né?
estava seguindo o esqueminha, mas o primeiro momento que teve aqui, tal, ele se revelou pelas suas ações, pela sua atitude. Vamos voltar aqui, no versículo 27, respondeu-lhe este: chegou teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. É um negócio interessante, né? Porque ele não quis nem saber o que tinha acontecido com o irmão. Por que o irmão veio? Não quis nem saber. Já se sentiu indignado, ofendido com aquela postura do pai, de receber o filho com abraço, com festa, de forma positiva, perdoando as ofensas do filho. Já com esse tipo de olhar. Vamos um outro trechinho aqui do livro Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é o Pai de todos. Deus é o Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele ajudando os outros. Então, isso faz a gente refletir também, né? Deus é o Pai de todos, trata todos de uma forma igual até. A gente que é ruim que dói, a gente não tenta tratar os nossos filhos de forma adequada, equilibrada, tratar ali da mesma forma. Não é possível tratar da mesma forma, mas a gente tenta tratar da mesma forma, de uma forma equilibrada, ali, cuidando de todos os filhos que a gente tem. Bom, vamos seguindo aqui. Versículo 31. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, vamos considerar aqui, né? No primeiro momento, esse filho mais velho parecia até mais equilibrado, mas quando cutucou, quando colocou à prova, ele demonstrou o que ia no coração dele, né? Em vez de se alegrar com o retorno do irmão, né? Aquele parceiro de brincadeiras de antigamente, irmão ali e tal, ele demonstra o que? Rancor, egoísmo. É um negócio é um negócio meio diferente, né? Na verdade, ele ficou como que quase que disfarçado esse tempo todo. Ele não aprendeu a domar suas más inclinações, né? As suas paixões, e critica e acha ruim da atitude do pai em receber um filho, o outro filho, quase que às vezes se sentindo assim, até meio ameaçado, né? Quer dizer, não quis saber nem do filho, até o momento ele não quis nem saber do filho. Mas vamos considerar, a gente tem aqui a questão das leis divinas. Quando a gente segue as leis divinas, é uma situação assim, até de ser inteligente a gente fazer o bem, sabe? Porque as leis divinas, tipo a ação e reação, se você faz o bem, você recebe o bem. Não é que a gente vá ficar pensando nisso, mas é uma lei de Deus, essa coisa, o que você planta, você recebe. E quando a humanidade entender dessa forma, entender essas coisas espirituais de uma forma mais equilibrada, vai acabar a fome, vai acabar a guerra, o tráfico de drogas, de gente, todas essas situações estranhas a isso aí, né? Porque sabe que o que ele fizer com a pessoa vai ser feito com ele. Tá vendo? É um dos motivos até desse canal Trabalhando para o Futuro. A gente coloca no primeiro vídeo exatamente isso, que à medida que a gente vai divulgando essa mensagem
de espiritualidade, auxiliando outros a tomar consciência de que é ser inteligente fazer o bem. Planta o bem, colhe o bem. É uma lei de Deus. Você planta o que você quiser, mas você vai ter que colher o que você plantou. Né? Então, vamos considerar sempre essa questão da inteligência, usar a nossa capacidade para analisar as coisas e, de certa forma, utilizar o universo em nosso benefício. Isso a gente vai conseguir a partir do momento que você segue as leis divinas, as leis de Deus. Né? É necessário assim, a gente ter até uma certa... Tem que ter uma bondade, uma certa leveza na hora de analisar as coisas, para ter uma correta compreensão da lei do amor que rege os mundos. Rege os mundos. Né? E rege a família, e rege o nosso planeta, e rege todo o universo. Vamos citar aqui um trechinho também do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Mestre exalta os pródigos que voltam e censura os obedientes, entre aspas, aí, né? Que ficam não só com os bens que receberam, como também com as paixões más de que não se querem despojar. Olha que coisa interessante, né? Para a gente evoluir, a gente tem que ir deixando o peso para trás. Sabe, é como se tivesse um monte de âncoras segurando a gente, e um monte de âncora, cada coisa, assim, ações negativas que a gente faz, é uma âncora que a gente vai jogando e nos ancorando no planetinha Terra, assim, agarrado mesmo, preso em cima dos nossos vícios. E à medida que você vai desenvolvendo as suas virtudes, é como se você se livrasse de uma âncora, se livrasse de outra e fosse ficando assim mais leve nesse negócio aí, nessa questão. Vamos refletir sobre isso. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo também, tem uma citação lá do verdadeiro espírita. Espero que você já tenha escutado sobre isso. Quando fala assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. No nosso planeta, a gente não tem gente perfeita. Todo mundo aqui tem as suas dificuldades, seu lado sombra, que a gente precisa trabalhar, melhorar. Então, reconhece o verdadeiro espírita, verdadeiro espírito, pela sua transformação. Então, a gente vai trabalhando. Hoje eu vou estar melhor do que ontem, amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Vamos trabalhando, colocando tijolinho por tijolinho na nossa obra da nossa evolução. Você constrói o seu inferno que você vive, ou você constrói o seu céu. É uma questão de livre-arbítrio. Olha aí, de novo, a questão do livre-arbítrio, né? A responsabilidade é sua, não é de Deus, não é do governo, não é do marido, da esposa, dos filhos, dos outros, né? Porque normalmente a gente joga a responsabilidade para os outros. E não, a responsabilidade é nossa. A nossa atitude, o nosso comportamento, a partir do momento que você vai aprendendo, obtendo as informações, chega num ponto, essas informações têm que sair de você, tem que produzir frutos, tem que trabalhar no bem, não tem outro caminho aí. E vamos citando aqui alguns outros trechos, mais algumas reflexões, né? Isso também está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham a si mesmos lançar-se-lhes nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Então, Deus, Jesus, as forças do bem, os trabalhadores da luz, eles auxiliam constantemente. Eles não abandonam, eles não querem eliminar, destruir todos os seres da sombra, não querem fazer isso. Eles querem trabalhar em cima aí da questão da transformação. Pega um ser que é inteligente, que tem conhecimento, que tem as suas habilidades, seus talentos, e que no momento está utilizando de forma negativa, passa esse ser pela estrada de Damasco, ou por uma situação que ele vai cair em si, vai constatar que ele está no buraco, ele está indo num caminho muito errado, e a partir daí, esse mesmo ser que antes destruía vai passar a utilizar seus conhecimentos,
para construir, para trabalhar no bem, para se desenvolver. E aí ele vai, muitas vezes até assim, como ele é um especialista, conhece as regiões negativas, muitas vezes ele é utilizado até pelos trabalhadores da luz para ir lá e recuperar alguém que está precisando de ajuda. Então, nada fica assim desperdiçado. As forças do bem não quer destruir quem trabalha no negativo, quer simplesmente fazer essa constatação, criar situações que o próprio ser vai constatar que está no caminho errado e a partir daí vai buscar novas soluções. Tem um outro trechinho do Evangelho também, segundo o Espiritismo: Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lança aos pés. As provas rude, ouve-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, sempre Deus deixa aberta a porta, cria condições para que o espírito melhore, renove o seu pensamento, aprenda, desenvolva, cresça, evolua. E por fim aqui, um último trechinho também do livro Fonte Viva, muito conhecido. Sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Então ele descreve aqui quase um roteirinho para a gente fazer, ó. Erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Fugir à treva e penetrar a luz. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu rumo ao lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o se faça presente? Ao nosso lado, através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Então, esse é um trecho interessante, né? Bom, sai da cova da ociosidade e vai para a ação. Quer dizer, se você não está gostando do que está recebendo, mude o que está oferecendo. Você sai da ociosidade e começa a trabalhar no bem. Você sai da inércia, do chão frio da inércia e vai para o movimento reconstrutivo. Você sai do vale da indecisão e vai para o serviço edificante. Sai da treva e penetra na luz. Sai daquela posição negativa e reestrutura os próprios ideais. A atitude é nossa, o livre-arbítrio é nosso, a escolha é nossa, o esforço também é nosso. Você cai em si, constata, passa pela estrada de Damasco, percebe a sua situação, levanta e vai na direção do Pai eterno. Qual que é essa direção? É trabalhar no bem, é desenvolver os sentimentos, é o amai-vos e instruí-vos, é orar e vigiai, aquelas coisas que muitas vezes a gente até sabe, mas a gente fica esperando. Não adianta só se arrepender. Já é um começo. Mas não adianta só se arrepender. É necessário trabalhar no bem, desenvolver a sua energia, colocar ali com confiança, com fé que a coisa vai melhorar. Bom, ajude a divulgar a mensagem do canal, né? Compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira será publicado um novo vídeo. Se una a nós e vamos juntos trabalhando para o futuro, né? Dê o seu like, assista os outros vídeos do canal. Lembrando que um dos objetivos do canal é justamente isso, e para isso a gente precisa da sua ajuda, né? De certa forma, ir divulgando a realidade espiritual
para ir tocando a mente das pessoas, o coração das pessoas e provocando mudanças.